parou da última vez. Olha aí, a gente ficou de falar de integrais impróprias, né? Você está vendo aí que integral imprópria é uma integral aqui, ó, você está vendo aqui, onde os limites não são numéricos, né? Ao menos um deles é mais ou menos infinito, como está aqui, né? Aí, para você calcular, você usa um artifício para mudar o infinito, porque não dá para calcular assim. Então, você cria um limite, né? Aí, dá diz uma variável qualquer, nesse caso aqui eu chamei de t, quando t tem infinito. Aí, no lugar do infinito, você coloca o t, calcula a integral de a a t. Aí, você resolve essa integral e depois calcula o limite. Perfeito? A ideia é essa. A mesma coisa que nesse outro. Ó, o princípio é o mesmo, né? Você troca ao menos infinito aqui, ó, por t e calcula de t até b. Aí, quando obtiver o resultado, calcula esse limite. Agora, o detalhe aqui é o seguinte. Às vezes pode dar um número, né? Esse limite pode existir e às vezes não existir. Quando esse limite tiver resultado e existir, a gente fala que a integral converge. Quando ele não existir, a gente fala que a integral diverge. Alguma pergunta? Aí você pode perguntar, mas e se tiver infinito nos dois? Aí você usa a propriedade da integral, né, que você pode separar, né, em duas integrais a partir de um certo valor no intervalo, né, de que você tem a reta toda aqui, mais infinito para um lado, menos infinito para o outro. Aí você pega um número qualquer, digamos A, aí calcula de menos infinito a e de A até mais infinito. E daí usa o mesmo processo, tá certo? A integral só tem resultado se essas duas convergirem. Se apenas uma convergir, não tem resultado. Se apenas uma tiver o limite, tá certo? Alguma pergunta? Aí vamos lá. Por exemplo, determine a integral se a integral 1 sobre x dx converge ou diverge. Aí a gente vai lá usar o que foi dito, né? Você precisa calcular essa integral de 1 até infinito. Aí você vai mudar aqui para uma variável e calcular o limite quando essa variável tende a infinito. Está aqui, ó. Nós mudamos para t tendendo a infinito, de 1 até t, de 1 sobre x. Você sabe que a integral de 1 sobre x é o logaritmo natural de x. Então, é o limite do ln de x de 1 até t. Aí você substitui o t e o 1. Quando você substitui o t, teria que ficar módulo de t. Mas como o t é mais infinito, né, ou seja, é um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. É a mesma coisa, né, menos a substituição do 1. Aí, quando você fizer o t ir para infinito, né, isso aqui não depende do t, mas esse depende. O ln de infinito é infinito mesmo, né? Então, o resultado disso é mais infinito, ou seja, a integral diverge, né? Porque se o resultado é um número, é porque existe limite. Quando o resultado não existe ou mais ou menos infinito, o limite não existe. Isso aqui só fala do comportamento da integral, que a integral sempre cresce, né? Ela não dá um número específico. Como não dá um número específico, o limite não existe e, portanto, a integral é divergente. Tá certo? Vamos seguindo. Bom, para que valores de P a integral de 1 até infinito de 1 sobre xp dx é convergente? O que a gente vai observar? A gente quer saber, para que valores de P essa integral converge ou diverge. A gente já viu aqui, que se o P fosse 1, né, que é como se o P fosse 1, ela diverge. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar para valores maiores que 1 e para valores menores que 1. Tá ok? Então, eu só vou fazer a análise para valores maiores que 1 e menores que 1. Por quê? Porque para P igual a 1 foi o exercício 4, né? O exemplo 4. Vamos seguir. Então, tá aí, como eu acabei de dizer, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, substituindo aqui por t, né? Então, é o limite de 1 até t, x elevado a menos p. Então, olha só. Isso aqui vai dar, pela definição de integral, né? A resolução x elevado a menos p mais 1 sobre menos p mais 1, de 1 até t. Tá certo? Eu vou colocar aqui, separar esse 1 menos p aqui, né? Tá aqui ele, 1 menos p.
Aí, quando eu substituir o t aqui, vai ficar t elevado a menos p mais 1. Ou, se eu passar para baixo, vai ficar 1 sobre t, p menos 1, porque eu troco o sinal aqui, ó. Aqui fica mais e aqui vira menos quando vai para o denominador. Quando eu substituir por 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, fica isso daqui para a gente resolver, né? Mas olha só, essa parte aqui é constante e essa parte aqui é constante. Então, eu só preciso olhar o limite desta fração aqui, né? O que acontece com isso aqui? Aí depende. A gente sabe que o P não é 1, tá certo? Aí, mas olha só, olha o que dá aqui. Que se o P for maior que 1, então isso aqui dá positivo. Então vai ficar infinito elevado a um número positivo é infinito, e 1 sobre infinito é 0, então vai dar menos 1, vai ficar menos 1 sobre 1 menos P, então esse negócio converge. Perfeito? Agora, se o P for menor que 1, então esse resultado é negativo, tá certo? Então é como se ficasse, se eu pudesse levar para o numerador para ficar positivo. Aí eu vou substituir por infinito, né? Vai infinito elevado a um expoente positivo, vai dar infinito. Tá certo? Então, o que a gente vai ter é justamente isso, né? Quando o P for menor que 1, vai dar infinito, e, portanto, a integral converge, e quando o P for maior que 1, isso aqui vai dar menos 1 sobre 1 menos P, a integral converge, né? Aí tá aí, ó. Escrito aí direitinho, né? Para P maior que 1, tá certo? Como eu disse, vai dar, como eu disse antes, ia dar, deixa eu voltar aqui para você ver, ia dar menos, né? Vezes isso daqui. Aí eu pego esse menos e multiplico aqui embaixo, aí o P fica positivo e o 1 negativo vai dar 1 sobre P menos 1, como eu havia dito. Né? Tá aqui. Se o P for maior que 1. Aí, se o P for menor que 1, vai para infinito, diverge. Tá certo? Aí tá aqui, ó. Aí, se o P for maior que 1, então P menos 1 é menor que 0. Então, quando sobre, fica positivo. Quando eu faço isso aqui ir para infinito, isso aqui é positivo, né? Aí fica infinito elevado a um número positivo, vai para infinito. Tá certo? Então, a integral diverge. Então, o resumo é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, o resumo é esse aqui, ó. E se o P é maior que 1, a integral converge, e que se o P é menor que 1, menor ou igual, né? Porque incluindo 1, que foi o primeiro caso, né? A integral diverge, tá certo? Então, ó, essa parte aqui é importante. Porque agora a gente vai, a partir dessa ideia, a gente vai ver o primeiro teste, que é o teste da integral. E um dos exemplos é observar uma série que pode ser transformada nessa função. Tá certo? Então, não esqueça que se o P for maior que 1, essa integral converge, e que se o P for menor ou igual a 1, essa integral diverge. A gente vai usar esse fato mais adiante. Aí, eu falei que essa aula seria a aula que começariam os testes, né? Então, aqui tem o primeiro teste, o teste da integral. Como eu disse para vocês, saber se uma série converge ou diverge não é como as sequências, né? Aliás, é até mais simples que para a sequência. Para a sequência é bem mais difícil, né? Para a sequência, simplesmente, para uma sequência que não seja uma série, né? Mas para a série, a gente tem alguns testes que tornam essa ideia de convergência, né? Para saber se a soma existe ou não, mais fácil, né? Em geral, a gente não sabe quanto é que vai dar a soma da série infinita, né? Mas a gente consegue saber se ela converge ou diverge. Qual a importância disso? É porque muitas séries explicam vários fenômenos, né? Então, se você sabe se ela converge, apesar de você não saber para que número exatamente vai dar a soma, né? Você pode saber uma aproximação, um valor aproximado, né? E você sabe que em engenharia, né, se você tiver um erro razoável, as suas contas, os seus projetos, né, a sua pesquisa, consegue prosseguir normalmente, desde que nos seus valores o erro seja um erro razoável, né, um erro dentro do que você espera. Então, com a série, a ideia vai ser essa, né? Se o erro do valor da soma dela for um erro razoável, eu posso considerar aquele valor como uma soma, né? Apesar de eu não saber, né, de não ser fácil achar exatamente quanto vai dar. Perfeito? Aí vamos lá aqui, ó. Bom, suponha que f seja uma função contínua positiva e decrescente em um intervalo de 1 até infinito. Na verdade, aqui não precisa ser de 1 até infinito, pode ser de qualquer número positivo, né, até infinito, tá?
e seja a n igual a fn. Então, a série somatório n igual a 1 até infinito, né? Novamente, não precisa começar do 1, né? Pode começar de qualquer outro valor maior que zero, tá certo? A n é convergente se, somente se, a integral imprópria de 1 até infinito, ou do número que tiver aqui até infinito, né? F de x dx é convergente. Então, como é que você vai saber que a função, essa série é convergente? Pelo que diz aqui, ó, basta você pegar isso aqui e ver se tem uma função que seja decrescente e que seja igual a cada termo da série, né? Ó. Aí, se você calcular a integral nessa função e essa função convergir, né? E essa integral convergir, então a série original, né? Também converge, né? Vamos ver aqui um exemplo que eu acho que fica melhor, tá certo? Aí, obviamente, o outro caso, se não convergir, ela diverge, né? Se a integral não convergir, então você pode concluir que ela diverge. Perfeito? Aí aqui aquela observação que eu falei, ó, não é necessário que comece de 1, pode começar por qualquer outro número maior que 1, não há problema, tá certo? Aí, por exemplo, queremos saber se essa série converge ou diverge, né? Olha só, aqui pode começar do 4, ó, como eu lhe disse, né? Depois a gente vai ver a convergência dela, tá certo? Né? Ó, aí quando você for adaptar, ó, é de 4 até infinito, então a integral para você verificar a convergência também é de 4 até infinito, né? Então, é isso daí que tá, essa observação trata disso. Então, vamos fazer aqui esse exercício, né? Vamos lá. Teste a série somatória de 1 sobre n ao quadrado mais 1 quanto à convergência ou divergência. Né? Eu vou escrever aqui na lousa para a gente verificar se ela converge ou diverge. Então, quero saber se esta série, que é dada assim, 1 sobre n ao quadrado mais 1, n variando de 1 até infinito, se ela converge ou ela diverge, né? Então, vamos olhar aqui na lousa, né? Vamos olhar aqui na lousa, tá certo? Então, essa série, eu quero saber se converge ou diverge. Então, olha só, o que é necessário? Eu tenho que ter uma função que seja associada a essa série e ela seja decrescente. Ó. Aqui é fácil ver, ó. Eu tenho aqui f de x, x ao quadrado mais 1, né? Olha só. É aquilo que está no teorema. Se eu colocar os valores de n aqui, ó, a função coincide com a série, né? Se eu disser que o x é 1, 2, 3, 4, e somar todos os resultados, ó, elas coincidem, né? Ó, tá certo? Ó, aqui, ó, nitidamente, eu não precisa nem provar, né? Porque você vê, ó, conforme o x aumenta, né, ó, os valores da função diminuem, né? Por exemplo, se você disser que o n é 1, isso fica 1 sobre 2. Se você disser que o n é 3, isso fica 1 sobre 10. Ou seja, a função está decrescendo, né? Ó, se você disser que o n é 1, 2, 3, 4, isso aí vai dar 1 sobre 17. A função é decrescente, né? Os valores aqui na função estão decrescendo, então a função é decrescente. Isso satisfaz o pré-requisito, né? Ela é contínua? Ela é contínua em todos os reais, né? Não importa quem é o x, né? Claro que eu quero que ela seja contínua de 1 até infinito, né? Mas ela é contínua em todos os reais, não tem problema. Então, ó, já que ela é decrescente, ela expressa a série que eu quero saber se converge ou diverge. Então, o que é que eu vou fazer? Vou lá, vou calcular a integral de 1 até infinito de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Tá certo? Né? Aí é a integral imprópria, aí você não pode resolver assim, né? Aí você tem que mudar. É o limite. Quando b tende a infinito, né? Ó, quem vai tender a infinito é o b. Né? Aí dá a integral de 1 até b de 1 sobre x ao quadrado mais 1 dx. Alguma pergunta até aí? Vamos lá. Seguindo, né? Isso aqui é o limite. Quando b tende a infinito,
Agora eu vou integrar. Qual é a integral de 1 sobre x ao quadrado mais 1? Não sei se você lembra. Isso é o arco tangente de x de 1 até b. Tá certo? Então, isso aqui, ó, é o limite quando b tende a infinito. Aí substitui, né, ó, a definição, né, arco tangente de b menos arco tangente de 1. Tá certo? Então, isso aqui é igual ao limite quando b tende a infinito. Bom, arco tangente de b menos arco tangente de 1, né? Não sei se você lembra, né? Qual é o ângulo que a tangente é 1? É isso que está perguntando quando quer o arco, né? O arco é o ângulo. Qual é o ângulo que a tangente é 1? Não sei se você está lembrado, que é a tangente de π sobre 4, que é igual a 1. Então, o arco tangente de 1 é π sobre 4, 45 graus, tá certo? Então, ó, eu vou repetir novamente aqui. Né? Para a gente fazer a análise desse limite e ver como é que fica. E vou apagar o restante. É o limite, quando b tende a infinito, do arco tangente de b menos π sobre 4. Então, ó, veja, eu quero saber qual é o ângulo, né? Que quando b tende a infinito, né? Dá aí. Aí você vai ver que é fácil, né? Como é o limite. Você vai ver que vai ficar muito simples, né? Veja que o seu estudo aqui é o estudo da tangente, né? Aí eu vou só lembrar aqui que às vezes a gente esquece, né? Então é só para lembrar, né? Então, ó, não sei se você lembra que esse que eu vou colocar aqui em vermelho é o que nós chamamos de eixo das tangentes. Aqui é a tangente de x, né? Digamos x, né? Vou colocar x. Certo? Esse aqui é o eixo y e esse aqui é o eixo x, né? Aí, olha só. Aqui é o zero, né? Aí, a tangente é aqui, ó. Esse é o comprimento, né? Esse é o comprimento da tangente. Você pega o ângulo aqui, você está lembrado, né? Aí, dado esse ângulo aqui, x, esse aqui é a tangente de x. É por isso que, quando o ângulo é zero, a tangente é zero, tá certo? Quando o ângulo é π sobre 4, que é aqui no meio, né? Dá essa altura aqui que vai dar 1, né? Agora, olha só. Você nota, para cá é a parte positiva e para cá a parte negativa. Conforme você vai crescendo o ângulo aqui, né? Conforme você vai crescendo o ângulo, a tangente vai crescendo. Então, quando você faz o B crescer, né? Porque o que significa B para infinito? Você está fazendo o B crescer. Então, qual é o ângulo, né? Qual é o limite desse ângulo que vai fazer o arco tangente ser o maior possível? Ó. Aí, se você olha, se você fizer ir crescendo aqui, né? Se você fizer ir crescendo aqui, ó, esse ângulo está se aproximando de quem? Tá certo? Você lembra que não tem tangente de π sobre 2. Por quê? Porque o valor está indo para infinito, né? O valor aqui, ó, está indo para infinito aqui nesse eixo, tá certo? E está quando se aproxima de π sobre 2. Então, o arco tangente, quando o B tende a infinito, é π sobre 2, né? Esse é o limite, né? Vai se aproximar cada vez mais de π sobre 2, tá certo? Então, a ideia é essa. Então, esse limite aqui é π sobre 2 menos π sobre 4, e isso dá π sobre 4. Perfeito? Alguma pergunta, né? Aqui é 4, aqui vai dar 2π menos π, então dá π sobre 4. Então, essa integral converge, né? Assim, a integral imprópria é convergente. Portanto, a série também é convergente. Veja, ó, que eu não sei quanto é que vai dar a soma da série. Eu não sei quanto é que vai dar meio, mais 1/10, mais 1/17, mais etc. Mas eu sei que essa soma existe. Tá certo? É isso que
está dizendo esse resultado. Ah, o resultado é π sobre 4? Claro que não, né? Porque aqui, ó, tem muito mais pontos do que aqui. Tá certo? Esse resultado é bem maior do que este resultado aqui. Tá certo? Mas o que é importante é que essa soma existe. E é isso que a gente vai procurar sempre. A gente não vai achar, né, por enquanto, a soma, né? Porque achar a soma de série não é fácil. Tá certo? O que a gente vai fazer é saber se essa soma é possível ou não é possível. Se a série converge ou diverge, tá certo? Mais tarde, mais adiante, a gente vai ver um método para achar valores aproximados, porque apesar de a gente não achar quanto é que vai dar a soma exata, mas a gente consegue valores aproximados, como eu disse inicialmente, tá certo? Mas para eu achar um valor aproximado, para esse valor aproximado ser possível, eu preciso antes saber se a série converge ou diverge. Então, se a série converge, ela tem um valor aproximado. Na verdade, ela tem um valor exato, mas a gente raramente vai encontrar, é muito difícil encontrar, vai achar um aproximado. Se a série diverge, não. Ela não se aproxima de ninguém, então essa soma não existe. Perfeito? Vamos seguir? Então é isso aí, colegas. Olha aí. Então, como eu lhe disse, né? Perfeito? Aqui ele está colocando tangente menos 1, mas não esqueça que isso é o que está na calculadora, né? A gente, quando estudou cálculo 1, a gente estudou isso como arco tangente, né? Mas é a mesma coisa. Então, tangente menos 1 da calculadora é a mesma coisa que a nossa função de arco tangente. Não esqueça disso. Perfeito? Então, vamos aqui dar prosseguimento, né? Olha, vamos lá, olhar os nossos slides. Então, é isso. Então, a série é convergente. Veja que aqui, né, a gente não sabe quanto é que é a soma da série, como eu disse. A gente só sabe que a soma existe, né? Esse π sobre 4 não é a soma da série. Tá certo? É o resultado da integral, é verdade, é o resultado da integral. Essa integral aqui, ó, dá esse resultado. Mas isso não coincide com a soma da série. Isso só informa se a série converge ou diverge. Tá certo? Tá ok? Aqui é o gráfico do arco tangente, como eu lhe disse, ó, não sei se você lembra aqui, ó. Conforme você... O senhor colocou para compartilhar? Oi? Você colocou para compartilhar o slide? Não, meu amigo. Então me perdoe aí. Eu achei que tava, ó. Não vou mentir para você, não. Aí está, pronto. Todos estão vendo agora? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, tá aqui, como eu lhe disse, né? Ó. Tá certo? Aqui é o gráfico do arco tangente, né? Como eu lhe disse, conforme você faz o arco tangente ir para infinito, tá certo? O ângulo aqui, ó, que é o eixo vai se aproximando de 2, né? Ó. Tá certo? Esse é o gráfico do arco tangente, tá certo? É isso. Tá? Agora aqui, vamos fazer um estudo dessa série aqui. Essa série é chamada de P-série, que é 1 sobre n menos P. A gente já viu que quando P é 1, ela é divergente, né? Então, aqui ele está perguntando para que valores de P ela converge ou diverge. Eu já sei que para P igual a 1, ela é divergente, porque para P igual a 1, isso aqui é 1 sobre n, é a série harmônica, ela é divergente. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, olha só. Solução. Aí tá, né? Para P menor que zero, o limite, quando n tende a infinito, desse negócio aqui, ó, é infinito. Por quê? Infinito elevado a P, né? Tá certo? Como o P é negativo, né? Ó, isso aqui leva para cima, o P fica positivo, e infinito elevado a positivo é infinito. Tá certo? Aí, olha aí. Quando o P é zero, tá certo? Isso aqui vai dar 1, né? Então, o resultado é 1. Tá ok? Aí, não sei se você lembra, no início a gente estudou lá que quando a série é convergente, o limite do termo geral, né, ó, que é o que a gente está calculando aqui, ó, o limite do termo geral, é sempre igual a zero. E nesse caso não deu, né? Ó. Então, se esse caso não deu, quer dizer que para P menor que zero e para P igual a zero, a série é divergente. Perfeito? É isso que está concluindo aqui pelo aquele primeiro teorema que a gente viu, né? Que se a série é convergente, o limite do termo geral é zero. Tá certo? Aí, ó. Quando o P for maior que zero, e a gente for calcular aqui, ó. Se a gente fosse calcular o limite para P maior que zero, o resultado ia ser zero. Não é? Ó? Isso garantiria que a série é convergente? Não, é como eu lhe disse. Não garante que a série é convergente, não. Só garante a possibilidade. Agora, se o limite
do termo geral não der zero, aí isso sim garante que a série é divergente, como eu já havia lhe explicado. Então, para saber se a série é convergente ou divergente para P maior que zero, a gente vai estudar, vai fazer pelo teste da integral, né? Só que essa integral aqui a gente já resolveu, lembra, né? Deixa eu voltar aqui, ó, rapidinho para você ver. E essa integral a gente já resolveu e concluiu o seguinte: e se o P é maior que 1, a integral converge. E que se o P é menor que 1, a integral diverge, né? Então, vamos lá. Vamos voltar lá. Era o que eu estava falando para você, para a gente lembrar, né? Aqui, ó. Que se o P é maior que 1, essa integral converge. Conclusão. A série P, então, também converge. Para P menor ou igual a 1, essa integral diverge. Essa é a integral da série, né? Ó, dessa série aqui, ó. Então, para P maior que 1, essa série converge. Por quê? Porque a integral associada a ela converge. E para P menor ou igual a 1, ela diverge porque a integral associada a ela, que é essa daqui, também diverge, como a gente viu lá atrás, né? Então, não vou fazer de novo. Tá certo? Tá certo? Então, essa P série é importante, porque com ela a gente tem um outro teste que é chamado teste de comparação. A gente pode comparar ela com outras séries que a gente não conhece, né? Para saber se é converge ou diverge, né? Que a gente vai ver mais tarde esse teste da comparação, acho que na próxima aula. Tá certo? Então, a P série, em resumo, é o seguinte: a P série 1 sobre NP é convergente se P maior que 1 e divergente se P menor ou igual a 1. Vamos olhar aqui no exemplo. Por exemplo, a série 1 sobre n ao cubo é convergente, porque ó, o P aqui ó, é 3, é maior que 1. Ó. Aí, pelo resuminho aqui, ó, se P é maior que 1, a série é convergente. Tá certo? Então, essa série já converge. Você não precisa nem fazer conta, porque a gente já fez lá no caso geral. Tá certo? Tá ok? Agora, a série 1 sobre n elevado a 1/3. 1/3 é menor que 1. Então, o nosso P é igual a 1/3, que é menor que 1. Então, ó, essa série aqui, né, ó, ela é divergente, porque o P é menor que 1. Tá ok? Bom, não devemos inferir a partir do teste da integral que a soma da série é igual ao valor da integral. Né? Como eu já havia dito antes, né? O resultado da integral só quer dizer que a série converge ou diverge. Não é o resultado da soma, não é o resultado da série. Perfeito? Né? Aí aqui tem um exemplo interessante, né? Essa série 1 sobre n ao quadrado, ela converge e converge para π ao quadrado sobre 6. Tá certo? Né? Na verdade, isso aqui é uma forma de você achar o valor de π, né? Ó, o matemático suíço Leonhard Euler que descobriu essa fórmula, né? Tá certo? E se você fosse resolver a integral, né, de 1 sobre x ao quadrado, de 1 até infinito, dá igual a 1, né? Tá certo? Tá ok? Alguma pergunta? Tudo ok. Tá, beleza. Então tá. Então aqui é só a conclusão, né? Agora sim. Determine se a série ln de n sobre n converge ou diverge. Novamente, a gente vai ter que usar o teste da integral. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu escrever ela aqui, né? Deixa eu escrever ela aqui. ln de n sobre n. N variando de 1 até infinito. Então, eu quero estudar esta série. Então, vamos lá. Então, tá. Eu quero estudar essa série quanto à convergência ou divergência. Né? Então, ó, a função que está associada a ela é essa aqui. Tá certo? É essa aqui. É ln de x sobre x. Aí, isso aqui é crescente ou decrescente? Porque tem que ser decrescente, né? Para funcionar. Tá certo? Mas olha só.
olha só. Deixa eu ver aqui. Eu vou derivar isso aqui para você. A derivada disso a derivada é 1 sobre x, menos, aí, vezes x, né? Menos, repete o ln de x, vezes a derivada de x sobre x ao quadrado, né? Derivada do quociente. Deriva o numerador, repete o denominador, menos, repete o numerador, deriva o numerador, que está errado, aqui dá 1, né? Sobre denominador ao quadrado, então isso aqui vai dar 1 menos ln de x sobre x ao quadrado, né? Tá certo? Veja bem, eu vou estudar o sinal desse negócio aqui, né? Esse negócio, o x não pode ser zero, né? A gente sabe que x não pode ser zero, né? Por motivos óbvios, né? Não pode ser zero, então eu só quero olhar para valores diferentes de zero. E isso aqui, quando é que isso é igual a zero? Isso é igual a zero quando 1 menos ln de x é igual a zero, ou seja, quando ln de x é igual a 1, ou seja, quando x é o e. Perfeito? Quando x é o e. Né? ln de e é igual a 1. Tá certo? Então, vou colocar aqui o e. Aí eu vou olhar aqui, ó, o sinal da derivada. Tá certo? Bom, esse aqui embaixo é sempre positivo, tá certo? Né? Para qualquer número que você colocar, exceto zero, é sempre positivo, né? Eu quero estudar o sinal, tá certo? Então, eu tenho que olhar essa forma aí, né? Então, ó, o sinal só depende disso aqui, ó. Se isso aqui for positivo, dividido por positivo é positivo. Se isso aqui é negativo, dividido por negativo é negativo. Então, eu tenho que olhar assim, ó. Se eu colocar aqui, ó, um valor maior que o E, então esse ln dá maior que 1 e, portanto, esse negócio dá negativo, né? Então, a derivada é menor que zero. Se você colocar aqui um número menor que E, então o ln dá menor que 1, então o resultado é positivo, né? Então, a derivada dá maior que zero, tá certo? Aí a gente aprendeu lá no cálculo 1 o seguinte, que quando a derivada é positiva, a função é crescente, e quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Aí você vai dizer assim, mas professor, quando eu for fazer a integral, ela tem que começar do 1. Na verdade, tem razão, tem que começar do 1. Mas a função que eu quero usar, ela não precisa ser completamente decrescente. Ela tem que ser decrescente a partir de um certo valor. Se a partir daquele valor é decrescente, ela também funciona. Como é o caso aqui, ó. A partir do E, ó, ela é sempre decrescente. Depois do E, ela sempre vai decrescer. Então, não tem problema. Tá certo? Para eu resolver a integral. Tá ok? Porque eu só preciso saber se a integral converge ou diverge, né? Tá certo? Alguma pergunta até aqui? Ok. Tudo tranquilo, né? Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Então, vou repetir de novo. Eu não quero que a função seja decrescente, quer dizer, seria ótimo, né? Mas isso não é um fato obrigatório. Ela pode, a partir de um certo número, como no caso aqui é o 2,71, né? A partir de um certo número, ela tem que decrescer, como é o caso aqui, ó, na nossa análise que a gente fez. Tá certo? Vamos lá. Então, já conseguimos mostrar que a função é decrescente, né? Então, f é decrescente. F é decrescente para x maior igual a e. Perfeito? A partir disso aí, ela é decrescente. Ok? Então, agora eu posso usar a integral. Então, eu vou olhar para a integral para ver se a integral converge ou diverge. ln de n sobre n, ou ln de n sobre n. É função ln de x sobre x dx, se é igual ao limite, quando b tende a infinito, da integral de 1 até b, de ln de x sobre x dx. Isso aqui você faz por substituição, né? Você fala que o u é o ln de x, então o du é 1 sobre x dx. Aí quando você quer resolver a integral de ln de x sobre x dx, isso é igual a u. Olha, vou separar aqui, ó.
ln de x vezes 1 sobre x dx. Então, isso aqui é a mesma coisa que a integral de u, né, que é o ln de x. 1 sobre x dx é o du. Então, isso é u ao quadrado sobre 2 mais a constante. Perfeito? Ou seja, essa integral é ln de x ao quadrado sobre 2 mais a constante, porque u é ln de x. Então, aqui, ó, você encontrou o seguinte. Isso aqui é igual ao limite quando b tende a infinito, né? D ln de x ao quadrado sobre 2, de 1 até b, que é a integral de ln de x sobre x, como está aí na linha de baixo, né? Como está aí na linha de baixo, né? Tá certo? Vamos lá. Aí, prosseguindo, né, nós vamos ter o seguinte. Isso aqui é igual ao limite quando b tende a infinito. Aí, substituindo b, vai ficar ln de b sobre 2 ao quadrado menos ln de 1 ao quadrado sobre 2. Né? Substituir o b e depois o 1, né? Bom, ln de 1 é 0, né? ln de 1 é 0, né? Tá certo? Aí fica só o limite quando b tende a infinito de ln de b ao quadrado sobre 2. Bom, o ln de infinito é infinito, ao quadrado continua infinito, dividido por 2 é infinito, então isso aqui dá infinito, logo a integral não converge, portanto, a série não converge. Perfeito? Então, como a integral diverge, portanto, a série é divergente. Perfeito? Como a integral diverge, a série também diverge. Tá ok? Alguma pergunta? Não. Então, ó, tá aí, né? Ó, as nossas conclusões que nós já havíamos tirado, né? Aí aqui tá, né? Ó, perfeito? Aí foi para infinito, né? Como a gente já havia visto, né? Então, a integral imprópria é divergente, portanto, a série também é divergente. Tá certo? Estimativa de resto, né? É como eu lhe disse antes, né? Esse resto aí, ó, é para a gente saber achar, né, quando a série for convergente, valores aproximados, perfeito? Da soma, né, da soma infinita. Aí diz o seguinte: suponha que fk igual a k, onde f é uma função contínua positiva decrescente para x maior ou igual a n, e que a série a n é convergente. É necessário que a série seja convergente, senão nada do que a gente vai falar serve. Se o resto é dado por Rn igual a S menos Sn, a ideia é a seguinte. Ó. De onde é que tira isso daí? Do seguinte. De onde que tira isso daí? Tira do seguinte. Ó. Bom, a gente tem uma série que é convergente. Perfeito? Suponha o seguinte. Então, resto, né? Resto da série. Bom, suponha que a gente tem uma série. N variando de 1 até infinito a N.
Sabemos que isso é A1 mais A2 mais A3 mais etc. mais AN menos 1 mais AN mais AN mais 1, né? Eu estou colocando... Então, infinitos termos, né? Tá certo? Tá ok? Então, olha só. Eu tenho aqui a série. Suponha que essa série seja convergente. Não esqueça disso. Queremos que essa série seja convergente, né? Eu sei o seguinte, que o SN, ó, se ela é convergente, ela tem uma soma. Digamos que a soma seja o número S, tá certo? Quem é o SN, né? Lembra? A gente falou que o SN é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o AN, né? Tá certo? Tá ok? Então, ó, eu tenho aqui, ó, olhando para essa linha, eu tenho o SN mais o AN mais 1 mais o AN mais 2 mais etc. E isso é igual a S. Tá certo? Passando o SN para lá. Então, eu tenho S menos SN é igual ao AN mais 1 mais o AN mais 2 mais o AN mais 3 mais etc. Isso continua, isso não acaba nunca, né? Aí, veja bem, eu peguei aqui, ó, a soma dos N primeiros termos. E esse pedaço aqui, ó, é que eu estou chamando de resto a partir do N. Tá certo? Então, ó, esse pedaço aqui, ó, é que eu estou, a parte infinita toda, né? É que eu estou chamando de resto, tá certo? Aqui eu tenho a soma, então a diferença da soma total menos a soma dos N primeiros termos é que eu estou chamando de resto. Tá ok? É assim que aparece o resto que ele menciona ali no slide que eu vou continuar falando, tá certo? E que eu vou continuar falando aqui a partir do slide. Acho que agora ficou melhor, né? Então, olha só. É por isso que o Rn é igual a S menos Sn igual a N mais 1, N mais 2, N mais 3, etc. Tá certo? É por isso, tá certo? Aí ele está falando o seguinte, se isto aqui acontece, então esse resto aqui, ó, ele está entre a integral de n mais 1 até infinito fx dx, né, que é o f que define a função, e n até infinito de f de x dx. Perfeito? Veja que essa aqui, ó, tem um pedaço a menos que essa, né? Ó, por isso que ela é menor. E o resto está entre os dois, ó. Tá certo? Porque o resto tem apenas alguns pontos da função. Tá ok? É por isso que ocorre isto. Tá ok? Vamos seguir. Bom, exemplo 11. Aí, ó, que a gente vai usar isso aqui para fazer o exemplo 11. Aproxime a soma da série 1 sobre n ao cubo usando a soma dos 10 primeiros termos. Estime o erro envolvido nessa aproximação. Quantos termos são necessários para garantir que a soma tenha precisão de 0,5? Então, ó, a gente vai pegar os 10 primeiros termos da série, tá certo? E ver qual o valor que a gente obtém para esse negócio aí com os 10 primeiros termos, né? Alguém está com calculadora fácil aí? Hã? Colegas? Então, eu quero que você... Eu vou escrever os 10 primeiros termos, aí eu quero que você, por favor, faça a soma aí rapidinho, tá certo? Como a gente faz na sala de aula, lembra, né? Então, ó, é 1 sobre n ao cubo, a função, né? A função não, a série é 1 sobre n ao cubo. E a gente vai estimar a soma dela usando os 10 primeiros termos, né? Isso é a letra A. Então, é 1 sobre n ao cubo, n variando de 1 até infinito, tá certo? Então, letra A, ele quer saber o S10, ou seja, estimar o valor da série a partir dos 10 primeiros termos, né? Quando n é 1, mais.
Quando n é 2, é 1 sobre 8. Quando n é 3, é 1 sobre... Eu vou colocar assim, aí você faz a conta aí, né? Porque senão vai ficar complicado. Vai chegar um momento que vai ficar complicada a conta até aqui, né? 4 ao cubo, mais 1 sobre 5 ao cubo, mais 1 sobre 6 ao cubo, mais 1 sobre 7 ao cubo, mais 1 sobre 8 ao cubo, mais 1 sobre 9 ao cubo, mais 1 sobre 10 ao cubo, mais... Só até aqui, né? Eu quero saber quanto dá essa soma. Faça aí, por favor. Faça aí, por favor. Tô fazendo aqui. Tô aguardando. Não tem pressa, não. A gente tem aqui um tempinho ainda. E aí, já? Deixa eu só verificar aqui. É um... Se eu não fizer errado, deu 1,1997. Só um minutinho aqui. Já vou copiar ali na lousa. Só um minutinho. Deu 197. 1,197532. É. É claro que continua, tá certo? Então, ó, se eu pegar os 10 primeiros termos, eu tenho esse valor. Ó, esse valor já é um valor aproximado, né? Por que que ele é um valor aproximado? Porque isso aqui é infinito, né? Ainda tem mais 1 sobre 11 ao cubo, mais 1 sobre 12 ao cubo, mais 1 sobre 13, tem uma infinidade de valores. Mas são valores que vão diminuindo conforme você vai acrescentando a soma. Perfeito? Então, eu acho que nós respondemos a letra A, né? Eu acho que nós respondemos a letra A, né? Deixa eu olhar aqui. Se é só isso na letra A, que era só estimativa. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, olha só. Agora, olha só. Isso é a primeira parte, né? Ó, na segunda parte, né, eu tenho que estimar o erro.
Lembra do que nós vimos aqui, ó? Que o erro ficava entre duas integrais aqui, né? Ó? Esse aqui é o resto, né? Então, o resto fica entre duas integrais. Então, a partir do resto, eu vou estimar o erro, a partir disso aqui, né? Ó, então, vamos lá. Então, tá. Olha só. A gente já calculou aquele nosso resultado lá, tá aqui, né? Ó, o nosso resultado, né? Todos estão vendo aí a tela, né? Sim. O slide, né? Tá. Aí, Sim. ó, eu vou fazer a integral de n até infinito, que é justamente uma das integrais lá que foi que tem lá na estimativa do erro. Ó, olha aí. Na estimativa do resto, né? Ó. Aí você vai integrar, né? Que isso aqui vai x elevado a menos 3, então vai dar x elevado a menos 2 sobre menos 2, então dá menos 1 sobre 2x ao quadrado, né? De n até t, porque é integral imprópria. Você substitui o t e o n, né? Ó, quando você fizer o ti para infinito, essa parte dá zero, o resultado fica 1 sobre n ao quadrado, né? Aí se fosse n mais 1, né? Ó, também ficaria dessa forma, né? Ó. Se você calculasse de n mais 1 até infinito, que é outra integral, aqui ficaria 2n mais 1 ao quadrado, né? Tá certo? Como você estimou para os 10 valores, então o seu resto é de ordem 10. E pela fórmula que nós vimos aqui, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Ele é menor que aquela integral que nós calculamos. Tá certo? E maior com n mais 1, que é só substituir por n mais 1, né? Ó. Então, ó, o que é que a gente tem? A gente tem o seguinte. Tá certo? A gente tem o seguinte. Eu vou fazer aqui, né? Como a integral já foi calculada aqui, eu vou calcular essa parte, né? Que acho que não tem necessidade, né? Tá? Deixa eu parar a apresentação para você olhar aqui o quadro. Então, ó, a gente viu que o R10 é menor ou igual que 1 sobre 2n ao quadrado, tá certo? Como o n é 10, isso é igual a 1 sobre 2 vezes 10 ao quadrado, isso é 1 sobre 200, né? Isso aqui é 0,5 sobre 100, então isso aqui é 0,05, né? Tá certo? É 0,5 sobre 100, aí mais duas caras, isso aqui, tá certo. Então, ó, o seu erro é da ordem de 5 décimo centésimo de 5 milésimos, o seu erro, né? O seu erro é da ordem de 5 milésimos, né? Ó, esse erro. O que significa isso? Significa o seguinte, que você garante que o resultado aqui está certo até aqui, ó. Daqui para diante, você não garante, né? Então, se você fosse... Esse negócio converge, tá certo? Se você fosse calcular o valor dele exato, né? Ó, do valor exato para o aproximado que nós calculamos, a gente com certeza sabe que até a segunda casa decimal está certo. Daqui para cá pode até ser que esteja, mas você não tem certeza, né? Essa conta e esse resto nos garante que o erro é dessa ordem, né? O resto tem um erro menor que 0,05, né? Então, a vantagem de saber o resto é essa, porque você faz uma estimativa do seu erro, perfeito? O erro é menor que 0,05, tá ok? Aí, olha só, na letra B, deixa eu voltar à apresentação, né? Para a gente olhar o que está pedindo na letra B. Então, a letra A a gente resolveu, né? A letra A está resolvida. Então, vamos ver o que pede na letra B. Quantos termos são necessários para garantir que a soma tenha precisão de 0,005, né? Aí, olha só, vamos lá. Então, o erro máximo é esse, né? Na letra A, aí na letra B. Aí a pergunta é, a precisão de 0,5 significa que temos que encontrar um valor de n, ou seja, uma quantidade de termos, de tal forma que esse n seja menor que 0,05, né? Ó, a gente já calculou a integral e deu esse aqui, né? Ó, então, o que nós queremos? Que esse valor aqui, ó, tenha um n que
1 sobre 2n ao quadrado seja menor que 0,05. Perfeito? Então, vamos lá, né? Mas aqui é fácil, né? O que você vai fazer aqui? Ó, vamos, isso aqui é a mesma coisa que 1, 2, 3, 4, acho que é 1 sobre 2.000, né? Isso aqui é a mesma coisa. Deixa eu só fazer a continha aqui, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é igual a 1 sobre 2.000. Tá ok? Então, olha só. Então, n ao quadrado tem que ser maior que 1.000. Todos entenderam por que dá isso? É fácil, ó. Eu cancelando 2 com o 2 daqui, fica 1 sobre n ao quadrado menor que 1 sobre 1.000. Tá certo? Invertendo os dois, quando inverte, esse sinal aqui, ó, também inverte, né? Então, fica n ao quadrado maior que 1.000. Tá ok? Isso quer dizer que o n... Isso quer dizer que o n tem que ser maior que a raiz quadrada de 1.000. Ó, aqui a gente pode pegar uma estimativa, né? A gente pode pegar uma estimativa que dá legal. Isso aqui é igual a 10 raiz quadrada de 10, né? Bom, quanto é a raiz quadrada de 10? Bom, não é um número exato, né? Mas a gente vai obter um número aproximado. Né? 3 vezes 3 é 9, então é maior que 3 e menor que 4. Tá certo? Maior que 3 e menor que 4, né? Então, acho que o 4 resolveria. Então, ó, o n tem que ser maior que 40. Perfeito? Talvez 35, né? Se a gente pegasse o número exato, isso aqui, ó, vai dar... Isso aqui vai dar 3, alguma coisa, né? Ó, raiz de 10. Deixa eu olhar aqui na calculadora. Vamos olhar aqui. Raiz de 10. 10. Raiz quadrada de 10. Isso é igual a 3,1. Né? Aí vai dar 31,6, né? 31, isso aqui é igual a 31,6, não é isso? Então, o n tem que ser maior que 31,6. Bom, então basta que o n seja 32, né? O n igual a 32 resolve. Então, se você pegar um S32, o resultado vai ter uma precisão de 3 casas decimais, como ele quer aqui, né? Tá certo? Ó, resolvendo essa desigualdade, obtemos que n ao quadrado é maior que 1 sobre 0,1, que é igual a 1.000, ou que n é maior que raiz de 1.000, que é 31,6, né? Precisamos de 32 termos para garantir a precisão de 0,5. Então, teria que ter 1 mais 1 sobre 2 ao cubo, mais 1 sobre 3 ao cubo, até 1 sobre 32 ao cubo, né? Se você somar todos esses, né, você não vai ter o valor real exato daquela série lá, mas vai ter um valor que com certeza até a terceira casa decimal vai estar certo, né? Porque a partir da quarta, ó, se aqui é 0, 0, 0, quer dizer, as 3 primeiras casas decimais do resultado que você encontrar, com a soma dos 32 termos, né, estão certos. A partir do quarto, aí você não garante. Mas, poxa, 3 casas decimais já é um acerto razoável. E se você precisar de mais, você faz, né? Na verdade, é assim que as calculadoras estimam os resultados das contas que a gente faz nela, né? Não sei se você sabe disso, né? Tá certo? A gente vai ver com mais detalhe o negócio da calculadora em breve. Tá ok? Alguma pergunta até aí? Acho que está ouvindo. Alguma pergunta? Tá, isso aqui é só um detalhe, você olha aí, né? Ó, aí, por exemplo, use a Fórmula 1 para estimar a soma da série. Tá, observação. Se somarmos Sn em cada um dos lados, a gente vai ter isso aqui, né? Então, ó, isso aqui é o que a gente já tinha, né? Isso aqui é o que a gente já sabia, né? A gente já viu antes.
Aí ele está pedindo aqui para você fazer isso. Você faz aí, você olha aí, tá certo? A gente não vai... Eu não vou dizer que vou cobrar essas estimativas aqui desta forma, tá ok? Mas a gente vai ver uma estimativa, mas quando estivermos vendo série de Taylor, né, que lá a gente vai ver com mais detalhe esse negócio, tá certo? Alguma pergunta até aqui? Acho que não, professor. Tudo bem claro. Então, Não. ok. Colegas, é o seguinte. Deixa eu parar aqui a gravação.